Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo da série Práticas de Planejamento e Controle da Produção alinhadas à visão Lean. A gente falei na semana passada sobre 5 práticas e hoje eu vou falar sobre mais 5, lembrando que são 14 ao todo, tem mais um vídeo para falar sobre as últimas 4, mas hoje eu vou abordar 5 começando pela utilização de dispositivos visuais. Na visão Lean, nós precisamos compartilhar com as equipes as informações essenciais para o desenvolvimento das tarefas que eles executam. A ideia por trás disso é que eles mesmos possam identificar de forma rápida se está havendo ou não desvio em relação ao padrão, se tem alguma anormalidade e aí eu preciso parar a produção. É um conceito Lean muito importante, o conceito da autonomação, o DIDOCA. Quando eu identificar alguma anormalidade, eu paro a minha produção, reporto o problema e procuro analisar a causa raiz. Então esse é o primeiro ponto, utilizar os dispositivos visuais para levar essas informações, até porque isso ajuda a promover o engajamento, que é tão importante para a gente realmente fazer o nosso processo de transformação Lean. Lembrando que esses dispositivos precisam estar integrados às rotinas de gestão, então guardem essa dica aí também. Segunda prática de hoje que eu gostaria de mencionar é a formalização do planejamento de curto prazo. Muitas empresas tradicionais ainda não formalizam os planos semanais, por exemplo, eles têm o plano formalizado, o plano de longo prazo, que é o planejamento da obra toda, mas quando a gente vai para o operacional, isso está muitas vezes na cabeça do mestre, na cabeça do engenheiro da obra, e o que a gente precisa é colocar isso no papel, porque isso facilita a atribuição dessas tarefas para as equipes de produção, ajuda também na compreensão dessas equipes, no entendimento do conteúdo do trabalho e promove mais transparência. Todo mundo sabe o que tem que ser feito, onde que a tarefa começa, onde que ela termina, enfim, até vou falar daqui a pouquinho de uma outra prática ligada a esse mesmo ponto. Já vou pular para ela aqui então, que é a especificação detalhada das tarefas. Então, a partir do momento que eu também pratico a formalização do planejamento de curto prazo, é importante que eu esteja atento à maneira como eu descrevo essas tarefas no plano. Elas precisam estar descritas de uma forma que a equipe, as equipes que vão executar essas tarefas, elas compreendam claramente o que deve ser feito. Então, detalhar muito bem, e aqui sendo bem claro, pessoal? Estou me referindo ao plano de curto prazo, o plano operacional. Se eu estivesse falando aqui de plano de longo prazo, a gente sabe que daí é um outro nível de detalhe, não é tão detalhado assim. Mas em termos de plano operacional, é preciso que haja um detalhamento dessas tarefas para facilitar essa comunicação e que para as equipes possam entender, como eu disse agora há pouco, onde que a tarefa começa, onde que ela termina, o mestre quando for fazer o controle, ele saber avaliar se aquilo que foi executado realmente foi aquilo que foi planejado, então detalhar também as tarefas no plano de curto prazo é muito importante. Programação de tarefas reservas, a quarta prática que eu menciono hoje. Essa prática é muito importante, porém pouco utilizada. Para que ela serve? Vamos lembrar que nosso contexto da construção civil é rodeado de incertezas e por mais que eu elimine as restrições antes de atribuir uma tarefa à produção, pode ainda assim haver um imprevisto no campo e que eu não consiga executar aquela tarefa que foi originalmente programada. Para isso, eu posso ter, e recomendo que vocês o façam, programar uma tarefa reserva, que já vai estar ali previamente pronta, uma tarefa preparada, não pode ser uma tarefa que contenha restrição, mas se a equipe tiver algum tipo de imprevisto na tarefa que foi planejada, ela vai ser alocada nessa atividade que já foi pré-pensada, tá bom? Então serve para esse caso de imprevisto e serve também para casos onde a equipe excede a sua produção. Digamos que você fez um planejamento, um plano para uma equipe, junto com a equipe, é claro, e eles, ao invés de terminar na sexta-feira, chegou na quarta ou na quinta-feira, já terminaram aquela determinada atividade, eles produziram mais que o esperado. E agora? O que eu faço? A equipe vai embora do canteiro? Negativo. Se eu tiver uma atividade em reserva planejada e previamente preparada, em um local prioritário que agregue valor ao projeto, a equipe é direcionada para esse local. Então não esqueçam, façam aí, programem tarefas reservas, que eu recomendo a todos, que faz muito sentido e serve bastante, tá bom? É muito útil. Para fechar, tomada de decisão participativa. Isso está no cerne da visão Lean de planejamento e controle da produção. Eu não posso centralizar as decisões quando eu falo aí de planejamento da produção. Eu preciso trazer aqueles que participam lá na ponta, os chamados últimos planejadores, os last planners, então mestres, encarregados, líderes de produção, empreiteiros, eles precisam participar da tomada de decisão ligadas ao planejamento, ligadas às melhorias. É importante lembrar que essas decisões precisam ser baseadas em fatos e dados, e aí eu destaco a importância da coleta de dados relativos ao processo de planejamento, à produção, para que quando a gente faça essas reuniões com esses envolvidos, a gente se baseie em dados para tomar decisões de melhoria.
Beleza, pessoal? Então essas eram as 5 práticas que eu tinha para trabalhar com vocês hoje. Relembrando aqui, utilização de dispositivos visuais, formalização do planejamento de curto prazo, especificação detalhada das tarefas, programação das tarefas reservas e, para fechar, a tomada de decisão participativa, beleza? Observe isso na empresa de vocês, vá anotando aí que na semana que vem tem mais 4 práticas para a gente observar e discutir entre a gente aqui, beleza? Valeu, até a próxima!